Olá, muito bom dia para você. Está começando mais uma edição do programa Poder e Negócios. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que interfere na vida de muita gente, mas especialmente na vida do empresariado, das empresas em todo o Brasil. Em Pernambuco não seria diferente, a burocracia. O LIDE Pernambuco, uma organização que reúne os principais empresários do estado, fez uma pesquisa que mostra o quanto a burocracia atrapalha o desenvolvimento do estado. Para falar sobre essa pesquisa e sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o vice-presidente de desburocratização do LIDE Pernambuco, Alex Breneken. Falei certo? Certo. Alex Breneken, falei certo. Alex, muito bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Burocracia é uma palavra que não deveria existir, né? É verdade, Isli. Burocracia é realmente um entrave muito grande para qualquer pessoa que queira empreender. Então, o LIDE, através do seu conselho, adotou a bandeira da desburocratização e aí montou um comitê, cujo eu sou o vice-presidente, para trabalhar esse assunto junto às empresas. Então, nós soltamos uma pesquisa dentro dos associados e 148 associados responderam essa pesquisa. Parece ser um número pequeno, mas isso representa mais ou menos uns 30% do PIB de Pernambuco, pontuando exatamente quais são os entraves que você tem a hora que você vai empreender. Seja na hora que você vai abrir uma nova empresa, ou seja, quando você está abrindo uma filial, ou seja, está ampliando seus negócios. Então, isso foi apontado, foi colocado vários órgãos e assim foi feito um ranking de quais são os órgãos que mais prejudica aí, esse caminho do empreendedorismo. Quais são eles? O Judiciário vem em primeiro lugar, CPRH em segundo lugar. O Judiciário ele é apontado porque muitos dos passos que você tem que dar, você utiliza o Judiciário. Então, o Judiciário ele passa hoje por uma transformação de digitalização, então alguns processos já são digitalizados e outros não. Então, isso trava um pouco o processo. E CPRH, porque muitas vezes, quando entra com um pedido para liberação do seu empreendimento que necessita dessa autorização, ele então também, por ter às vezes pouco efetivo, e a pandemia também ajudou muito isso, também fica um pouco atrasado o processo. A CPRH é a Agência Pernambucana de Meio Ambiente, é uma agência que regula exatamente o uso das áreas que são importantes, né, para o desenvolvimento de espécies, tanto de animais quanto de vegetação, preservação ambiental, que é importante. No caso da CPRH especificamente, essa não seria uma burocracia necessária por conta do cuidado, zelo com o meio ambiente, mas ainda assim é além do que vocês imaginariam que deveria ser? É porque abrange muito o CPRH. Ele não é só para quem vai montar uma indústria e vai para um local onde você vai precisar abrir uma área, ou seja, fazer um desmatamento, vamos bem dizer assim. Mas ela também influi se você vai abrir uma loja em uma rua e o calçamento dela, você tem que ter ali um percentual de verde, e aonde ela exige muitas vezes, que é comum você ver no estacionamento, que você coloca aquele tijolo e coloca grama embaixo para ter. Então, é muito abrangente a CPRH. Então, até empreendimentos pequenos têm que se sujeitar à CPRH? Sim, sim. Sim, e também tem a parte de tratamento de água, de esgoto, né? Então, ele é bastante abrangente, o setor. No caso das indústrias, por exemplo, de moda, Santa Cruz do Capibaribe, toda aquela região ali que depende muito da água e, consequentemente, do despejo correto dessa água. Isso interfere muito? Muito, muito. Porque ali você tem que tomar um cuidado, porque usa muito produto químico, né? Principalmente no jeans, que às vezes você descolore ali, então você usa muito produto químico e o descarte dessa água para os afluentes realmente tem que ter muito cuidado. A desburocratização que a gente prega não é uma desburocratização para evitar fiscalizações, mas é uma questão de agilizar os processos. Então, a lei da liberdade econômica prevê 238 atividades que não necessariamente precisam
de outros órgãos. Ou seja, quando você entra para registrar uma empresa dessa, por exemplo, você tem seu alvará imediatamente liberado. Já em outros estados chega a ser 600 atividades. Então, quando você vai hoje iniciar o seu negócio, que você vai abrir a sua empresa, se você já tem um alvará provisório, depois você vai ser regido pelos outros órgãos, pelo bombeiro, pelo CPRH, ou seja, todos os outros órgãos que vão precisar que você tenha aquelas licenças, prefeitura, você depois vai e se habilita ali. Então, a desburocratização não significa uma falta de fiscalização, mas sim uma agilidade no processo para que você inicie sua atividade e depois você se adeque naquilo que for necessário. Vocês perceberam nessa pesquisa uma falta de processos mesmo, bem definidos, que podem agilizar e que façam com que o empresário possa saber exatamente quanto tempo ele vai precisar para obter uma licença, por exemplo? Falta um pouco disso? Porque falta um pouco da comunicação entre os órgãos. Sim. Então, muitos documentos do que eu utilizo para dar entrada na prefeitura, no CPRH, no bombeiro, esses documentos eles se repetem e você tem que entrar com o jogo em cada um deles. Então, alguns aceitam já digitalizados, outros não. Outros você tem que levar o papel físico. Isso também dificulta. Sim. Então, a gente acredita que se tivesse uma digitalização, onde tivesse um portal único, onde você colocasse todos os documentos, contrato social, contrato de locação do imóvel, que é o básico, ou seja, todas as outras instituições tivessem acesso a esse banco de dados, ficaria mais fácil o processo. E nem todos os órgãos têm? Nem todos os órgãos têm. Agora, ainda se percebe, essa pesquisa conseguiu mostrar, por exemplo, uma imagem que se tinha algumas décadas atrás de que o poder público é devagar, age com má vontade. Ainda se tinha muito essa ideia anteriormente. Tudo que você tinha que depender do poder público, você tinha essa impressão de que era muito devagar. Essa pesquisa apontou isso também? Apontou. Nós tivemos grandes ganhos durante a pandemia. Então, durante a pandemia, muitos órgãos acabaram, por força, se digitalizando, ou seja, as pessoas trabalhando em casa, em home office, muitos auditores trabalhando em casa. Então, muita coisa se digitalizou e facilitou esse processo. Mas a gente vem numa transformação, porque há muito tempo você não vê, por exemplo, anúncios de concursos públicos. Então, você vê que a economia cresce, mas não se acompanha, muitas vezes, essa questão do servidor. Então, muitos servidores, eles ficam sobrecarregados. Sim. Então, às vezes, você tem um processo que tinha 3, 4 servidores, os servidores começaram a se aposentar e, às vezes, ficam 1, 2 e você não vê que não tem uma reposição ali naquele órgão específico. Aquele quadro não se renovou, né? O quadro não se renova e aí você começa a ter essa morosidade, às vezes por causa desse efeito. Ou seja, não é nem a má vontade especificamente de alguns servidores, não, é não. falta de estrutura mesmo, né? Exato, falta de estrutura. Em relação ao poder judiciário, o que atrapalha mais o empresariado quando ele precisa de algum serviço do judiciário? É o mesmo problema. Você, com processos antigos, ele não deu tempo de digitalizar esses processos. Então, se você hoje precisa, durante a pandemia, se você precisou consultar um processo que ele é físico ainda, para você ter acesso à repartição, para pegar esse processo, é uma dificuldade muito grande. Os novos processos que já são digitalizados, ficou tudo mais fácil. Mas os processos mais antigos, eles estão empilhados dentro da repartição e muitas vezes a repartição, por causa da pandemia, colocou a pessoa no home office, então você não consegue ter acesso a esse processo e isso dificulta muito esse trâmite dentro do judiciário. Nossa, difícil e incômodo, né? Isso tem feito com que alguns empresários desistam de investir, por exemplo, fazer com que a própria empresa possa crescer mais? Você começa a buscar, às vezes, outras alternativas em outros estados, muitas vezes, ou em outras regiões, em outros municípios. Então, uma coisa que a gente já viu que funciona, por exemplo, é criar um ranking entre as prefeituras. Então, a Rede Sim, por exemplo, que é onde se controla, quando você entra, dá o CNPJ, então é uma rede que se controla toda essa movimentação das prefeituras e dos municípios,
Nem todos ainda aderiram e nem todos ainda estão 100% nisso. Mas quando você cria um ranking para mostrar quais são os municípios que têm as melhores práticas, isso funciona para o empresário que quer entrar e quer olhar para o seu negócio e dizer, bom, essa prefeitura aqui ela tem mais ágil, ela me dá um benefício de ISS, aqui funciona bem. Então, isso faz com que você procure dentro do próprio estado quais são as melhores oportunidades para você investir. Muitas vezes você acaba desistindo. Isso, a gente fala hoje de grandes empresas, mas o pequeno empreendedor também sofre muito com isso. Porque ele já sai no negativo, né? Porque já é uma dificuldade para investir, né? Você tem que ter um contrato de locação do imóvel. Se o seu negócio vai precisar de um estabelecimento e que você vai ter que fazer um contrato de locação, então você já sai com um contrato de locação pagando, e muitas vezes essa demora na liberação da sua atividade, você já saiu no negativo por meses, às vezes. E aí a pessoa desiste de seguir em frente. Isso interfere, por exemplo, na escolha? Tem cidades que perdem grandes empreendimentos porque não tem processos ágeis? Não tenho dúvida que perde. Não tenho dúvida. Porque a agilidade, mais uma vez, a agilidade não é uma agilidade de que evite fiscalizações. As fiscalizações, elas deverão acontecer em cada empreendimento, em cada particularidade. E o empresariado entende bem isso? Sim, quem empreende no Brasil já entende que tem que ter as regras. E a gente respeita as regras. Agora, o problema é a demora do cumprimento dessas autorizações. Então, uma vez que você tem uma agilidade no processo de abertura e que você começa a trabalhar, depois a fiscalização vai lá e vai te autuar, vai te notificar e vai dizer, olha, você precisa, um bombeiro, por exemplo, você precisa acertar aqui um corrimão na escada, que esse corrimão não está certo. Você vai, faz o corrimão e depois a vida segue. Então, eu acho que é isso, é agilidade no processo, para que a gente comece a trabalhar e gerar renda, emprego, porque o empreendedor, muitas vezes, ele é visto como um vilão dentro desse processo, né? Quem empreende. E, na realidade, é quem gera, né, o emprego, quem está gerando a receita, quem está gerando a economia, né? O empresariado teria muito, inclusive, para contribuir, para ensinar, né? Porque o empresariado tem que ter tanto jogo de cintura para investir, empreender no Brasil, que já tem processos muito ágeis, bem definidos, muito bem organizados. Então, entendendo que existe sim a possibilidade de ter processos mais organizados, aí a percepção por essa burocracia fica ainda mais aguçada, né? E a gente sofre essa burocracia muitas vezes internamente. Então, você tem que contratar um contador, você tem que contratar um advogado, você tem que contratar, às vezes, um despachante para ir. Então, são vários atores que vão participar dessa abertura do negócio, da empresa, e que você tem que colocar todo mundo junto, ou seja, harmonizados para conseguir vencer todos esses obstáculos. Agora, Alex, com essa pesquisa em mãos, né, que eu estou vendo aqui que vocês, de fato, citaram, na verdade a pesquisa citou muitos órgãos, que resultados vocês esperam em termos de contribuição para o poder público através dessa pesquisa, esses dados tão valiosos que vocês obtiveram através dessa pesquisa? Isli, hoje mais do que nunca, o privado precisa andar de mãos dadas com o público. Esse diálogo ele tem que estar aberto e a gente, na realidade, fez essa pesquisa e apontou quais são os entraves, e eu acho que agora vale muito o diálogo entre o privado e o público, para ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode mudar em conjunto para melhorar esse ambiente de empreender no Estado e no Brasil. Isso não é mérito de Pernambuco, vamos dizer assim. Pernambuco e outros estados sofrem do mesmo problema da burocracia. Uns menos, outros mais, mas todos sofrem. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, esse diálogo entre o privado e o público, ele tem que acontecer para melhorar. Inclusive com as pessoas que estão ali do outro lado do balcão, vamos dizer assim, né? Quem recebe esse processo. Então, ele tem que entender que ninguém está ali para burlar uma lei, né?
a gente muitas vezes é encarado como o vilão da história. Ainda se tem muito essa impressão? Tem. Mas eu entendo o seguinte, a partir do momento que alguém bate na porta de uma entidade pública para pedir autorização para emitir uma nota fiscal que vai recolher um imposto, esse por si só ele já se mostra que ele é de boa fé. Que está disposto a ir pelos caminhos corretos. Exatamente, porque quem não está disposto, infelizmente, ele não está fazendo isso. Né? Nem corre atrás. Nem corre atrás. Então, quando você vai e pede uma autorização numa prefeitura, num estado, numa fazenda estadual, é porque ali você está assumindo como pessoa física, você está assinando ali aquele contrato, aquele pedido de autorização para operar o seu negócio, então ali você está se colocando no risco. Então, eu acho que isso que tem que ficar bem claro dentro do processo. Então, nós, uma vez agilizando o processo da abertura, não tenha dúvida que vai melhorar muito a questão do empreendedorismo na cidade. Tomara. Vamos fazer o seguinte, a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente continua esse papo aqui sobre a burocracia que tanto tem atrapalhado o desenvolvimento do Estado. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o Poder e Negócios. A gente continua falando aqui sobre como a burocracia tem atrapalhado o desenvolvimento do Estado e como ela pode mudar, como ela pode diminuir para ajudar que mais empresas cheguem ao Estado ou as empresas que estão possam ter mais investimentos. A gente continua aqui o nosso papo com o vice-presidente de desburocratização do LIDE Pernambuco, o Alex Bernequim. Alex, a sua área de atuação é de importação e exportação. Uma empresa que quer atuar com isso aqui no Estado também sofre muito com a burocracia? Sofre. A empresa internacional, quando ela vem para cá, em muitos países, o tributário, a gente fala tanto de reforma tributária, a simplificação, inclusive eu acho que a gente não deve ter uma redução nos impostos, mas a gente deve ter uma simplificação na questão de como cobrar esses impostos. Então, as empresas internacionais, quando chegam aqui muitas vezes, se deparam com uma cadeia de impostos. Então, um importador hoje, ele vai pagar o II, que é imposto de importação, o IPI, o PIS, COFINS e, por último, o ICMS. Então, essa cadeia tributária e depois a questão do ICMS, dependendo de onde ele vai vender essa mercadoria, se ele vai vender essa mercadoria para fora do Estado, se a mercadoria vai ter uma substituição tributária ou não, e ainda tem mais um imposto a ser pago. Então, é muito difícil você explicar isso para quem vem de fora entender essa nossa realidade tributária. Então, a reforma tributária ela é importante, porque a gente simplificando essa questão, ou seja, se prevê 2 impostos, então para você explicar isso para quem vem de fora é muito mais fácil. E aí quando ele quer abrir uma empresa aqui de fato e ele se depara com toda essa realidade e o tempo que ele tem, ele acaba desistindo e não vem. Imagino, em muitos países, né, essa relação entre empresas e o poder público é bem mais simples do que aqui no Brasil. Isso, pelo menos, é o que muitas empresas falam, né, muitos empresários falam. É, de fato, esse o sentimento de quem vem de fora para cá? Aqui é muito mais complicado? É muito mais complicado. A gente teve várias experiências sobre isso. A gente teve experiências de empresas que trouxeram máquinas para fazerem demonstração aqui no Brasil, imaginando que pudesse vender suas máquinas aqui, e quando ela percebe a dificuldade, muitas vão embora. Algumas bancam, ou seja, vai pagar o preço para montar o negócio aqui, porque o mercado brasileiro é um mercado muito bom, e outras desistem e resolvem ir embora. Você estava falando agora há pouco sobre a importância da reforma tributária, né? Dela ter, realmente ela avançar para facilitar os investimentos no próprio país e, consequentemente, o desenvolvimento econômico do país. E, de fato, está aí a chave do problema, ou seja, modificar a legislação, aquilo que rege toda essa burocracia que o empresariado vê hoje? Sim, Isli. Você, olhando para o LIDE, que é uma organização onde é multissetorial, então você tem aí empresários de todos os setores associados ao LIDE, você percebe que
essa desburocratização, essa facilitação, ela vai partir de uma ação onde o legislativo vai ter que soltar as leis para melhorar. Então, a solução parte dali. Então, no momento que você tiver as leis mostrando quais são os procedimentos claros que são adotados e essa facilitação no sentido de que é a agilização do processo, não tenha dúvida que as coisas começam a melhorar dentro dos setores. Porque as leis muitas vezes também não se conversam. Uhum. Então, dentro do comércio exterior, você tem as instruções normativas, você tem os decretos-leis, você tem as leis propriamente dita. Então, às vezes, um não se conversa com o outro. Então, às vezes, uma instrução normativa prevê uma coisa, mas um decreto-lei que é antigo, que não houve modificação, que é um decreto-lei de anos atrás, ele acaba divergindo de uma instrução normativa, por exemplo. Então, o legislativo não necessariamente está alinhado com as necessidades econômicas do país e, consequentemente, aqui a nível regional também do Estado. Não, muitas vezes ele está ali preocupado em proteger um sistema, uhum, mas não está olhando o que essa proteção excessiva traz para dentro de um empreendimento. Tem que haver um diálogo, né? Porque não dá para um lado só sair ganhando, né? Não pode só proteger o Estado e interferir no funcionamento das empresas, porque o Estado precisa da arrecadação que vem das empresas, né? Então, falta um pouco desse diálogo entre o empresariado, os órgãos públicos de Estado e o legislativo, que é quem rege todo esse funcionamento? Falta esse diálogo. E é isso que o LEAD hoje vem propondo. A gente quer estar unido com o poder público, quer estar unido com as entidades, para exatamente abrir esse diálogo e para mostrar que o avanço dessa liberdade econômica, ela vai trazer benefícios para todo mundo, porque a gente vive numa cadeia. No momento que eu faturo mais, eu recolho mais impostos, ou no momento que mais empresas abrem, vai ser necessidade de mais funcionários públicos dentro da instituição, para trabalhar dentro das liberações dessas empresas. Então, a gente vive numa cadeia e não tenha dúvida que essa simplificação, essa agilidade nos processos traz uma economia forte. É uma engrenagem, né? Todo mundo tem que seguir junto, né? Exato. De que forma o LEAD espera que essa pesquisa, esses dados, possa chegar, primeiramente, e ajudar a transformar alguns processos? O movimento já está tendo resultado. Então, a gente já vê que os órgãos públicos já têm nos procurado para sentar, para conversar, para ver como a gente pode melhorar isso tudo. Saiu recentemente, em junho, um estudo do InBusiness, que é uma avaliação aonde tem as melhores práticas e aonde se consegue fazer bons negócios no Brasil e no mundo. E isso traz um resultado bastante interessante para os estados, que mostra que realmente há necessidade desse diálogo e há necessidade das mudanças para que a gente possa empreender e gerar riqueza aqui no estado. E essa busca dos órgãos públicos pelo LEAD já tem gerado algum resultado? Já há alguma perspectiva de mudanças a curto prazo? Já, não é rápido, né? Porque a gente vai depender de decretos, a gente vai depender de alguns passos, mas a gente já está sendo procurado e já estamos movimentando já. Alguma perspectiva, por exemplo, para esse ano? Algo que a pesquisa apontou já pode ser transformado em 2021? Veja, a JUSEP, por exemplo, é um órgão que ele já vem se mostrando muito mais ágil do que era no passado. Então, alguns processos da JUSEP já mudaram e a gente já vê uma predisposição à mudança também para que isso melhore ainda mais a questão dos processos para a abertura da empresa, que é um outro entrave, que é você abrir e depois você encerrar a empresa. Que é mais difícil ainda, né? Mais difícil ainda encerrar a empresa. Então, os órgãos estão se mostrando com bastante boa vontade para que isso aconteça. E as perspectivas, então, para novos negócios a partir dessas mudanças, quais são para vocês? Eu enxergo que o momento que o Pernambuco se mostra eficiente e se mostra um ambiente bom para empreender,
vai chamar muitas empresas para vir para cá. Empresas que desistiram no passado, retornam, empresas que querem ampliar os seus negócios, então aí se sentem mais seguros em ampliar, em montar filiais em outros municípios, porque geralmente você tem aqui Jaboatão, Recife, que movimentam mais essa questão da economia, a concentração maior das empresas, né? Igaraçu, as indústrias, mas no momento que você começa a abrir isso e mostra que o estado inteiro você tem condições de atender essa demanda, com certeza essas empresas se expandem dentro do próprio estado para melhorar o ambiente, a economia. Tomara então que essa pesquisa possa dar muitos frutos, porque isso vai ser bom para todo mundo, né? Não só para o empresariado, para o poder público, mas principalmente para o cidadão, né? Que é quem sai ganhando no final disso tudo. Isso, o LEED, ele na realidade, ele não, apesar de ter os associados, ou seja, de ter as pessoas que ali têm o acesso a toda a programação, a todo o que é o LEED em si, mas o LEED também quer deixar esse legado para todos, ou seja, não é uma coisa que seja única para os associados do LEED. Hoje a gente briga para um estado melhor. É um legado para o estado. Alex, muito obrigada. Obrigado, papo super interessante aqui, tenho certeza que vai ajudar muita gente em toda essa pesquisa de vocês. Obrigada, bom domingo. Obrigado, igualmente. A gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Próximo domingo, sempre às 10 da manhã, tem mais uma edição do Poder e Negócios. Bom domingo para você. A gente volta a se encontrar semana que vem. Tchau, tchau.